Boa noite a todos. Havendo o número legal de vereadores e pedindo a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 29 de agosto de 2022. Conforme resolução número 002/2020, será feita a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Com a palavra, o vereador Cleomar Genoato Vargas, do PTB. Senhor presidente, vereadores, nossa comunidade. Faça com que os filhos sigam o caminho que devem seguir, e mesmo quando forem velhos, não desistirão deles. Está em discussão a ata da sessão ordinária do dia 22 de agosto de 2022, que foi distribuída aos senhores vereadores. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Aprovado por todos. Solicito ao assessor de comunicação que faça a leitura do expediente. Pedido de informação número 17/2022. Pedido de informação 17/2022, autor vereador Jorge Luiz Nicolau. Para que o Executivo Municipal, através do órgão competente, informe a esta Casa quanto ao prazo para o início da execução dos serviços firmados através da Lei número 2302/2021, que são a pavimentação da Avenida Parque Central, no trecho compreendido entre a Avenida Central e a divisa com o município de Capão da Canoa, e também uma ciclovia margeando todo o Parque Central de Atlântida. Justificativa no exercício da fiscalização, Xangri-Lá, 29 de agosto de 2022, autor vereador Jorge Luiz Nicolau. Solicito ao assessor de comunicação que faça a leitura da moção de apoio número 020/2022. Estado do Rio Grande do Sul, município de Xangri-Lá, moção de apoio número 020/2022, autor vereador Cleomar Genoato Vargas. Vereador Cleomar Genoato Vargas, nos termos do artigo 189 do inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de Xangri-Lá, solicita, após ouvido o plenário desta Casa Legislativa, a aprovação da presente moção de apoio ao chamamento de todos aprovados na primeira fase do concurso vigente da SUSEP, para que sejam convocados em segunda fase o teste de aptidão física previsto no certame. Após os trâmites do estilo, uma vez aprovada, requer-se o envio do excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio Grande do Sul, excelentíssimo vice-governador secretário de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Exposição dos motivos, assunto chamamento aos 744 aprovados na fase objetiva do concurso da SUSEP 2022 para a realização do teste de aptidão física, TAF, e demais etapas do certame. O concurso estabeleceu para que a aprovação na fase objetiva, os candidatos deveriam atingir 60 pontos para seguir próximas etapas, sendo que 3.744 candidatos atingiram tal índice, porém o edital restringiu aproximadamente a etapa de 3.000 candidatos. Nós estamos buscando o chamamento dos 744 aprovados para a realização das próximas etapas, a fim de gerar economia para o Estado e a celeridade do processo. O chamamento é possível, respaldado por meio da súmula 473 do STF, que a conveniência e oportunidade, não ferindo-se a isonomia e a legalidade do certame. Nesse exceto, é importante citar que o edital, por sua vez, já teve 2 retificações anteriores na base da súmula 473. Além disso, os candidatos ficariam à disposição do governo do Estado no cadastro de reserva, não havendo obrigatoriamente a nomeação pelo governo. Outro ponto fundamental a ser esclarecido é que dos candidatos que foram para as próximas fases, mais de 700 já foram eliminados, ou seja, a expectativa da administração pública é ter o seu cadastro de reserva de 3.000 candidatos, que está sendo frustrada
para que essa expectativa seja atingida e para complementar o quadro do cadastro de reservas em uma razão pelas quais o chamamento dos 744 aprovados excedentes pode ocorrer. Por fim, poderão ser utilizados testes de aptidão física já pagos pelo governo para o cargo de agente penitenciário administrativo APA, que não serão utilizados, porém, podem ser remanejados para o cargo de agente penitenciário. Assim, ser aprovada requer a: seja enviado ao excelentíssimo senhor governador do estado do Rio Grande do Sul, senhor Ranolfo Vieira Júnior. B, seja enviado ao excelentíssimo senhor secretário de Justiça e Cidadania e Direitos Humanos, senhor Mauro Luciano Rusch. E C, seja enviado ao ilustríssimo senhor superintendente dos serviços penitenciários SUSEP, senhor José Giovanni Rodrigues de Souza. Tal moção faz necessário ter em vista a busca por maior economicidade do Estado, para assim aumentar o intervalo de tempo até um novo concurso, além que estaremos melhorando as condições de trabalho dos servidores atuais e o futuro pelo aumento potencial dos novos agentes da SUSEP. Xangri-Lá, 29 de agosto de 2022, autor vereador Cleomar Ginoato Vargas, vereador do PTB. Solicito ao assessor de comunicação que faça a leitura do ofício 537/2022 do gabinete do prefeito municipal. Ofício número 537/2022 do gabinete do prefeito municipal Xangri-Lá, 26 de agosto de 2022. Senhor presidente, solicita a apreciação do projeto de lei que 119. Altera o dispositivo da Lei nº 2.273, de 24 de agosto de 2021, que dispõe sobre as diretrizes base e elaboração da Lei Orçamentária de 2022. 120. Altera os dispositivos da Lei nº 2.272, de 24 de agosto de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2022 a 2025. 121. Abre o orçamento vigente ao crédito adicional especial e dá outras providências. Atenciosamente, Celso Bassani Barbosa, prefeito municipal. Solicito a leitura do ofício 538/2022 do gabinete do prefeito municipal. Ofício número 538/2022, gabinete do prefeito municipal Xangri-Lá, 26 de agosto de 2022. Senhor presidente, solicito em regime de urgência a aprovação do projeto de lei que 118 autoriza o Poder Executivo a contratar servidores temporariamente para a Secretaria de Educação e Cultura. Atenciosamente, Celso Bassani Barbosa, prefeito municipal. Solicito a leitura do ofício 540/2022 do gabinete do prefeito municipal. Ofício 540/2022, gabinete do prefeito municipal Xangri-Lá, 29 de agosto de 2022. Senhor presidente, solicita apreciação em regime de urgência do projeto de lei que 124. Altera o dispositivo da Lei nº 7.777, de 29 de novembro de 2005, que institui o sistema de controle interno no município de Xangri-Lá e dá outras providências. Atenciosamente, Celso Bassani Barbosa, prefeito municipal. Solicito a primeira leitura do projeto de lei número 118/2022. Projeto de lei Projeto de Lei 118/2022. Autoriza o Poder Executivo a contratar servidor temporariamente para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar temporariamente até 8 professores, as séries iniciais para a Secretaria de Educação e Cultura pelo período de até 12 meses, prorrogável por igual período, de acordo com o artigo número 234 no regime jurídico dos servidores. 8 professores, séries iniciais, padrão 9.
Artigo 2º, cargo a ser contratado deverá seguir a ordem de classificação por meio do processo seletivo e simplificado. Artigo 3º. Farão jus aos servidores contratados por esta lei facultativamente ao vale alimentação previsto na lei número 1373/2010. Artigo 4º. A contratada fará a mudança de nível nos termos do artigo 12 da lei complementar número 34.000 de 2008, conforme titulação apresentada. Artigo 5º. A contratação são emergenciais com respaldo no inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal. Artigo 6º. As despesas e as contratações serão suportadas por dotação orçamentárias da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Em razão do pedido de urgência feito através do ofício 538/2022, do gabinete do prefeito municipal, eu gostaria de pedir aos nobres colegas para que fosse dispensado a segunda leitura deste projeto e a gente apreciasse ele na segunda parte da nossa sessão. Eu vou colocar em votação, para ver se esse projeto vai à votação na segunda parte da nossa sessão. Está em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Aprovado por todos. Solicito a primeira leitura do projeto de lei número 119/2022. Projeto de lei número 119/2022, altera o dispositivo da lei número 2.273, de 24 de agosto de 2021, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária 2022. Artigo 1º, fica alterado o anexo 1 da lei número 2.273, de 24 de agosto de 2021, que passa a vigorar com a seguinte redação em anexa. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Exposição de motivos, senhores vereadores. O presente projeto de lei visa alterar dispositivos da lei número 2.273, de 24 de agosto de 2021, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2022. A presente medida faz necessária para a criação da ação e manutenção da Central do Cidadão, vinculado à Secretaria de Assistência Social. Através dessa serão feitos pagamentos aos servidores e também terão despesas com aquisição de material de consumo, material permanente e contratação de serviços e uma dotação também para deslocamento e ou diárias para cursos. Desta forma, envia a presente proposta confiante da sua elaboração, da sua aprovação, Xangri-Lá, 23 de agosto, Prefeito Municipal Celso Bassani Barbosa. Solicito a primeira leitura do projeto de lei 120/2022. Projeto de lei número 120/2022. Altera o dispositivo da lei número 2.272, de 24 de agosto de 2021, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2022 a 2025. Artigo 1º, fica alterado o anexo 3º da lei número 2.272, de 24 de agosto de 2021, que passa a vigorar com a seguinte redação em anexa. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Exposição de motivos, senhores vereadores. O presente projeto de lei visa alterar o dispositivo da lei número 2.272, de 24 de agosto de 2021, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2022 a 2025. A presente medida faz necessária para a criação da ação de manutenção da Central do Cidadão vinculada à Secretaria de Assistência Social.
Através desta serão feitos pagamentos dos servidores e também terão despesas com aquisição de material de consumo, material permanente, contratação de serviços e uma dotação também para deslocamento ou diárias para cursos. Desta forma, envia a presente proposta confiante da sua aprovação. Xangri-Lá, 23 de agosto de 2022, Celso Bassani Barbosa, prefeito municipal. Solicito a primeira leitura do projeto de lei 121/2022. Projeto de lei 121/2022 abre no orçamento vigente o crédito adicional e especial e dá outras providências. Artigo 1º. Fica aberto no orçamento vigente do crédito adicional e especial a importância de 77.100 nas distribuições das seguintes dotação: suplementação, Fundo Municipal de Assistência Social, manutenção central do cidadão, vencimentos e vantagens, pessoa civil, 50 mil. Obrigações patrimoniais, 5 mil. Manutenção da central do cidadão, 5 mil. Manutenção da central do cidadão, 1.000. Manutenção na central do cidadão, 7 mil. Manutenção para a central do cidadão, 2.000. Manutenção na central do cidadão, 5 mil. E outros serviços de terceiros e pessoa física, 5 mil. Outros serviços de terceiros e pessoa jurídica, 5 mil. E manutenção da central do cidadão, 8 mil. E auxílio alimentação. Artigo 2º, crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto por recursos e provenientes. Manutenção, Secretaria de Assistência Social, 50.600, Fundo Municipal de Assistência Social, manutenção da Secretaria de Assistência Social, 18.500, e manutenção da Secretaria de Assistência Social e Auxílio Alimentação, 8.000. Valor total, 77.100. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Solicito a primeira leitura do projeto de lei 124/2022. Projeto de lei número 124/2022 altera os dispositivos da lei número 777, de 29 de novembro de 2005, que institui o sistema de controle interno no município de Xangri-Lá e dá outras providências. Artigo 1. Fica aberto o caput do artigo 2º da Lei Complementar número 777, de 29 de novembro de 2005, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. O sistema de controle interno será formado por 2 servidores concursados, bacharéis habilitados nas áreas de ciências jurídicas e administração e cargos estatutários. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Em razão também do pedido de urgência feito através do ofício 540/2022, eu gostaria de pedir aos nobres colegas que a gente dispensasse a segunda leitura deste projeto para que a gente aprecie na segunda parte da nossa sessão. Então, eu vou colocar em votação para que esse projeto vá ou não à votação na segunda parte da nossa sessão. Está em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Aprovado por todos. Solicito a segunda leitura do projeto de lei número 115/2022.
Projeto de lei número 115/2022, autor vereador Cleomar Genoato Vargas. Dispõe sobre a isenção do pagamento de taxas de inscrição em concursos públicos e processos seletivos aos doadores de sangue. Artigo 1º. Fica isento a taxa de inscrição para os concursos públicos e processos seletivos o doador de sangue regular, doador regular de sangue no âmbito do município de Xangri-Lá. Parágrafo único. Considera-se doador regular de sangue aquele que realiza no mínimo 3 doações em um período de 12 meses, atestados por órgão oficial ou entidade credenciada pelo poder público. Artigo 2º. Os órgãos e entidades que integram a administração municipal pública desse município ficam obrigados a incluir a isenção prevista por lei nos editais do concurso público nos processos seletivos. Parágrafo único. O doador, para exercer o direito previsto nesta lei, fica obrigado a apresentar o comprovante de sua condição no ato da inscrição do concurso público. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Solicito a segunda leitura do projeto de lei 116/2022. Projeto de lei número 116/2022, autor vereador Cleomar Genoato Vargas. Nomina o ecoponto de Rainha do Mar no município de Xangri-Lá, Denir José Ribeiro. Artigo 1º. Fica determinado que o ecoponto de Rainha do Mar passará a chamar-se ecoponto Denir José Ribeiro. O artigo 2º. Fica autorizado o Poder Executivo a fazer uma placa em nome do ecoponto Denir José Ribeiro nos padrões no município para fixar no próprio público. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Espaço para oradores inscritos por 10 minutos para cada vereador. Não havendo vereadores inscritos, passaremos para espaço para as lideranças de bancadas por 5 minutos para cada líder de bancada. Com a palavra o vereador Sérgio Tadeu dos Santos, do PDT. Presidente, mesa diretora, vereadores, comunidade, internautas que nos assistem. Primeiro, quero vir aqui, através da bancada do PDT, parabenizar a vereadora Vívia pela coragem de se colocar à disposição de seu partido para concorrer a deputada federal, representante direto do nosso município de Xangri-Lá. E, como presidente do partido, faço votos que a senhora vá muito bem. Infelizmente, nós, do PDT, não podemos lhe dar o apoio, mas estamos torcendo pela senhora, vereadora, que será um representante para ajudar diretamente o nosso município e nossa região. Depois, volto àquele assunto gravíssimo que está acontecendo na nossa região, em relação ao Hospital São Vicente de Paula. Eu acho que foi 2018, eu acho, mais ou menos, né, Jorge Cleomar, que nós aprovamos aqui um recurso, através da Linorte, para ajudar o Hospital de Osório. Pois o Hospital de Osório está na mesma situação, está com um déficit de 1.300.000 mensal. Prefeitura de Osório não está ajudando o município, e o Hospital de Osório é referência de 7 municípios na região, direto. E durante a pandemia, muito nos serviu o município de Xangri-Lá, Capão da Canoa e os municípios da região que precisavam de leito. O Hospital São Vicente de Paula serviu, além dos 7, os outros municípios do litoral norte. O que eu volto a frisar? Que se nós pudéssemos fazer uma reunião das câmaras do litoral norte, presidente
Adalcir, e tentar que ajudássemos o município de Osório, o Hospital São Vicente de Paula, que fosse 50, 60 mil reais por mês, que não faria diferença para o nosso município, para nós não perder esse hospital referência, que é o Hospital São Vicente de Paula de Osório. Então, se nós conseguíssemos fazer uma reunião, se conseguisse voltar, movimentar a ASCAL, que é a Associação das Câmaras de Vereadores do Litoral Norte, para tentar, junto aos prefeitos dos 23 municípios, que colaborasse um pouquinho cada um, nós conseguiríamos manter essa instituição que existe há muitos anos, referência no nosso litoral. E podemos iniciar por nós aqui de Xangri-Lá, tentando esse trabalho. Eu não estou querendo dizer que Xangri-Lá tenha que dar todo esse dinheiro. Estou querendo dizer que nós podemos fazer um rateio em 23 municípios, que ficará um custo mínimo para ajudar uma instituição que serve a nossa região na área da saúde, que é o Hospital São Vicente de Paula. Então, presidente, se o senhor puder fazer contato com as câmaras, o senhor como presidente da Câmara de Vereadores de Xangri-Lá, e tentar uma reunião, certamente nós vamos conseguir que não feche o Hospital de Osório. Ele é de grande importância, o Hospital São Vicente de Paula. É isso aí, a minha preocupação é essa, com o Hospital São Vicente de Paula, que não feche. Se fechar, prejudica geral todos os municípios da região. Espaço para as lideranças de bancada por 5 minutos para cada líder de bancada. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, está em discussão o pedido de informação número 017/2022. Com a palavra, o vereador Jorge Luiz Nicolau, do PDT. Muito boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, assistência presente, também quem nos acompanha a página da Câmara no Facebook. Pois, presidente, faço esse pedido de informações porque causa estranheza, não só a mim, mas acho que a todos os colegas, que esse projeto de lei chegou há cerca de um ano atrás, às 18 horas e 59 minutos, pedindo urgência para que fosse aprovado essa permuta, essa troca daquela área ali referente no entorno da Saba, em que o município, a empresa, faria aquela duplicação da Parque Central Norte no trecho compreendido da Avenida Central até a divisa com Capão da Canoa. Então, gostaria que nos esclarecesse por que da demora e por que do atropelo, sendo que essa lei ainda está engavetada e nada foi feito até agora. Muito obrigado. Está em discussão o pedido de informação 017/2022. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Aprovado por todos. Está em discussão a moção de apoio 020/2022. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Aprovado por todos. Solicita o assessor de comunicação que faça a leitura do projeto de lei 109/2022. Projeto 109/2022, autor o vereador Jorge Luiz Nicolau. Institui a política municipal de prevenção à evasão escolar no município de Xangri-Lá. Vereador Jorge Luiz Nicolau, nos uso do município de Xangri-Lá, estado do Rio Grande do Sul, submete à apreciação do plenário Edir Fermino Alves o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica instituída a política municipal de prevenção à evasão escolar no município de Xangri-Lá, em consonância com Base Nacional Comum Curricular prevista na Lei de Diretrizes Bases da Educação Nacional, a LDB,
Lei Federal número 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Artigo 2º. Para fins desta lei, considera-se a evasão escolar a situação do aluno que abandona no período de ensino obrigatório a escola durante o ano letivo em que foi reprovado e o ano seguinte não tenha renovado a matrícula para dar continuidade aos estudos. Artigo 3º. São princípios da política municipal e prevenção à evasão escolar o reconhecimento. 1. A educação como principal fator gerador do crescimento econômico e a redução das desigualdades e a diminuição da violência. 2. A escola como ambiente do desenvolvimento social, cultural, ético, crítico e necessário à formação, ao bem-estar dos alunos. 3º, acesso à informação como recurso necessário para a melhoria da qualidade de vida e geração de autonomia, liberando liberdade de pleno desenvolvimento do cidadão e do estudante. 4º, aprendizado contínuo desde a infância como fator valioso na melhoria da saúde e o aumento de renda na satisfação das pessoas. Artigo 4º, política municipal de prevenção à evasão escolar tem as seguintes diretrizes. 1. Desenvolver os programas e ações e articulações entre órgãos públicos e sociedade civil e organização sem fins lucrativos que visem o desenvolvimento e a competência socioeconômica, economiciais e desenvolvimento cognitivo ao aluno durante todo o ano letivo. 3º, aproximar a família do aluno às suas atividades escolares e seus planos futuros do seu ambiente estudantil. 4º, promover atividades que aproximem os alunos e estreitem os seus vínculos com a escola. 5º, aprimorar e ampliar os currículos complementares voltados para a integração educacional e tecnologia da necessidade pedagógicas emergentes. 6º, propor as atividades extracurriculares contratada nos alunos com aulas interativas e que exigem um contato permanente entre o corpo docente e discente na oportunidade da escola de oficinas ou demais atividades complementares. 7º, estruturar as avaliações e aprendizagens periodicamente e promover aulas de reforço para os alunos que delas necessitam. 8º, promover atividades de autoconhecimento. 9º, promover ações que estimulam a participação dos alunos nas decisões de suas turmas e séries. 10º, estimular a integração entre alunos e construção de ambiente escolar democrático, inclusive com formação de gêmeos grupos esportivos de estudos, conferindo o máximo de autonomia possível aos alunos para a condução dos seus trabalhos. 11º, promover visita aos alunos evadidos após o caso concreto revelar recomendável. 12º, promover palestras e rodas de conversas de conscientização de combate às principais causas sociais de evasão escolar, como bullying e exploração de trabalho infantil e educação sexual. 13º, procurar identificar os alunos e famílias que precisem do apoio do poder público para ajudar no direcionamento das secretarias responsáveis. Artigo 5º, as ações descritas nesta lei poderão ser realizadas pelo Poder Executivo Municipal, pelas escolas e entidades representativas de classe, pelas organizações da sociedade civil, isoladamente ou em parceria. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor em 45 dias a contar da data da sua publicação. Projeto de lei número 109/2022, plenário Ledir Firmino Alves, Câmara Municipal de Vereadores de Xangri-Lá, Érico de Souza Jardim, 15 de agosto de 2022, autor, vereador Jorge Luiz Nicolau. Justificativa. A evasão escolar
há muitos anos, é um dos desafios centrais do Brasil. As consequências do abandono escolar são extremamente prejudiciais ao longo da vida, com reflexos na saúde, na renda e no envolvimento com a criminalidade, também refletindo em prejuízos financeiros para os cofres públicos. Pesquisadores e Instituto de Ensino de Pesquisas estimam que a evasão escolar custa 214 bilhões por ano ao Brasil, além que o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou que o país possui aproximadamente 3,2 milhões de jovens com 19 anos e apenas 63,5% inclui no ensino médio. Os motivos para o abandono escolar variam entre as necessidades de auxiliar financeiramente, de renda familiar, bullying, gravidez precoce, dificuldade ao aprendizado, dificuldade ao acesso à escola, falta de interesse no ambiente escolar, falta de incentivo dos pais e responsáveis, entre outros motivos. Infelizmente, os números do abandono escolar aumentam com a paralisação das aulas em decorrência da pandemia e do coronavírus. A falta de incentivo, pesando do setor público na área, ficou à mostra com o despreparo para o trabalho na forma remota, assim como as consequências psicológicas que o isolamento causou aos profissionais, ocasionando no distanciamento de muitas famílias com o corpo escolar e na perda de interesse pelos estudos dos jovens. Só em Xangri-Lá, segundo os dados da SMEC, Secretaria Municipal de Educação do município, são mais de 50 jovens que abandonaram os estudos após a paralisação da pandemia. Por isso, se torna-se tão importante adotarmos medidas de curto e também de longo prazo para assim amenizarmos as consequências deste terrível desafio enfrentando há tantos anos pela educação pública. Apoio de todo o poder legislativo, incentivo e adoção de ações articuladas e integradas, envolvendo o poder executivo, sociedade civil, para a educação da evasão e da suma importância. Isto posto, segue o presente projeto de lei solicitando que o mesmo seja aprovado pelos nobres representantes do povo de Xangri-Lá. Plenário Ledir Firmino Alves, Câmara Municipal de Vereadores Érico de Souza Jardim, 15 de agosto de 2022, autor vereador Jorge Luiz Nicolau. Parecer jurídico favorável. Aprovação do projeto. Parecer do relator da Comissão de Constituição e Justiça do projeto de lei número 109/2022. Relator analisa a proposta do relator Francisco da Silva Pereira e acolhe na íntegra o anexo do parecer jurídico e sugere a remessa dessa proposta do plenário para a sua apreciação. Relator Francisco da Silva Pereira. Parecer do relator da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei número 109/2022, relatório. Analisada a proposta do relator Davi Borges, acolhe na íntegra o anexo do parecer jurídico e sugere a remessa dessa proposta ao plenário para a sua apreciação. Relator Davi Borges. Está em discussão o projeto de lei 109/2022, com a palavra o vereador Jorge Luiz Nicolau, do PDT. Mais uma vez, boa noite, presidente, vereadores, vereadora, assistência presente. Cumprimentar especialmente as nossas intérpretes de Libras, aqui a Vanderlei e a Lisângela, né, que mais uma vez estão aqui dando oportunidade às pessoas com deficiência na audição possam nos acompanhar. Presidente, discutir esse projeto, com certeza será aprovado por unanimidade, até porque
Todos nós temos essa preocupação, né? Porque uma das grandes preocupações, não só a nível municipal, estadual, mas a nível nacional também, é a questão da evasão escolar. Parafraseando o nosso líder maior, Leonel Brizola, em que, num debate, um dos seus opositores questionou, né, alguns projetos, principalmente da educação integral, dizendo que a educação era cara. Leonel de Moura Brizola respondeu: cara é a ignorância. Então, nós, que temos um município com uma situação bem definida economicamente, temos a condição de realmente dar a educação de primeiro mundo aos nossos munícipes, aos nossos alunos. Vamos procurar para que essas crianças não saiam da escola, que concluam, que possamos levá-las até a faculdade e tenhamos futuramente pessoas com maior capacidade de competir, principalmente no mercado de trabalho, que é tão disputado nos dias atuais. Muito obrigado. Está em discussão o projeto de lei 109/2022. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação com sua redação final. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Aprovado por todos. Solicito a leitura do projeto de lei 110/2022. Projeto de lei 110/2022 dispõe sobre a instituição do Programa de Incentivo à Implantação de Hortas Comunitárias e Compostagem no município de Xangri-Lá e da outras providências. Vereador Jorge Luiz Nicolau, do município de Xangri-Lá, Estado do Rio Grande do Sul, submete à apreciação ao plenário Ledir Firmino Alves o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizar e instituir o Programa de Incentivo à Implantação de Hortas Comunitárias e Compostagem no município de Xangri-Lá, a ser desenvolvido em 1. Áreas públicas municipais. 2. Áreas declaradas de utilidade pública e desocupadas. 3º. Terrenos de associações de moradores que possuam área para o plantio. 4º. Terrenos ou glebas particulares. Parágrafo único. A atualização da área instituída pelo inciso 4º do artigo se dará com a anuência formal do proprietário. No entanto, não caberá nenhuma indenização ou direito de retenção por benefícios úteis ou necessários por ambas as partes. Artigo 2º. São objetivos do programa instituído no artigo 1º desta lei. 1. Cumprir a função social da propriedade. 2. Manter os terrenos limpos e ocupados. 3. Aproveitar as áreas devolutas. 4. Incentivar práticas sustentáveis e de respeito ao meio ambiente. 5º. Criar no âmbito de alimentação saudável sem a utilização de agrotóxico na produção de plantas e hortaliças e frutas e vegetais. 6º. Oportunizar a integração social entre os membros da comunidade. 7º. Evitar a invasão de terrenos desocupados. 8º. A preservação da microfauna e a biodiversidade vegetal. 9º. Zelar pelo uso seguro, sustentável, temporário e responsável de bens móveis subutilizados. Artigo 3º. Constitui as etapas para a implementação das hortas comunitárias e compostagens apoiadas pelo programa instituído do artigo 1º desta lei. 1. Localizada na área por meio de cadastros. Segundo, consulta ao proprietário em caso do terreno particular. 3º, oficialização da área junto à Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Habitação, depois de formalizada a permissão do uso que atenda aos objetivos do programa. Parágrafo único. Cada área de cultivo poderá ser trabalhada individualmente e coletivamente. Artigo 4º. O produto
excedente das hortas comunitárias de compostagem deste programa não poderão ser comercializados, podendo ser consumidas livremente pelos moradores residentes no bairro onde se encontra a horta. Artigo 5º. As hortas comunitárias deverão incentivar a compostagem e o reaproveitamento dos resíduos sólidos orgânicos, preferencialmente para a manutenção e a reprodução dos alimentos cultivados no local. Artigo 6º. Poderá haver a instalação do sistema de irrigação, ficando apenas o procedimento de ligação da água sob a incumbência do Executivo Municipal. Artigo 7º. Fica autorizada a criação do espaço específico para o plantio de plantas e ervas medicinais. Artigo 8º. A identificação das espécies plantadas ou transplantadas ficará a cargo da comunidade. Artigo 9º. É vedada a utilização de agrotóxicos nas plantações e áreas utilizadas para o desenvolvimento deste programa. Artigo 10º. É dever das pessoas da comunidade preservar a matriz plantada, sendo transgressão o uso inconsequente de atendimento democrático. Artigo 11º. Os donos de terrenos que tiverem sido notificados ou autuados por ocasião da não limpeza adequada à sua área poderão requerer o desconto da isenção se autorizarem a implantação das hortas comunitárias em áreas de sua propriedade. Parágrafo único. A regulamentação deste benefício cabe ao Executivo Municipal no que couber o envio do projeto de lei para a Câmara Municipal para aprovação do desconto de isenção. Artigo 12º. O Executivo Municipal fica autorizado a dar publicidade ao programa de hortas comunitárias, preferencialmente por mídia digital e virtual, sendo autorizadas a divulgação por meios oficiais de comunicação. Artigo 13º. Esta lei entra em vigor em 45 dias a contar da data da sua publicação. Lei número 110/2022, plenário Ledir Fermino Alves, Câmara Municipal de Vereadores de Xangri-Lá, Érico de Souza Jardim, 15 de agosto de 2022, autor vereador Jorge Luiz Nicolau. Justificativa. O presente projeto de lei tem como objetivo principal a criação do Programa de Incentivo e Implantação de Hortas Comunitárias e Compostagem no município de Xangri-Lá e visa a utilização de terrenos sem uso para o cultivo dessas hortas comunitárias. A adoção desse projeto é uma forma de promover a inclusão social de cidadãos de nossa comunidade e também promover a produção do consumo de alimentos saudáveis que já vem sendo adotado pelo município, só que de forma irregular, uma vez que a lei orgânica não prevê a utilização de tais áreas públicas para estas finalidades. Sabendo que os demais vereadores desta casa também primam pela saúde e por iniciativas sociais e regularização das atividades realizadas no município, segue o projeto de lei solicitando que o mesmo seja aprovado pelos nobres representantes do povo de Xangri-Lá. Plenário Ledir Fermino Alves, Câmara Municipal de Vereadores de Xangri-Lá, Érico de Souza Jardim, 15 de agosto de 2022, autor vereador Jorge Luiz Nicolau. Parecer jurídico é favorável à aprovação do projeto. O parecer do relator da Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de lei número 110/2022. Relatório. Analisada a proposta, o relator Francisco da Silva Pereira acolhe na íntegra o anexo do parecer jurídico e sugere a remessa desta proposta ao plenário para sua apreciação. Vereador Francisco da Silva Pereira, relator. Parecer do relator de Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei número 110/2022. Relator, analisada a proposta do relator Davi Borges, acolhe na íntegra o anexo do parecer jurídico e sugere a remessa dessa proposta ao plenário para sua utilização.
Está em discussão o projeto de lei 110/2022. Com a palavra o vereador Jorge Luiz Nicolau. Mais uma vez, boa noite, presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, assistência presente e também quem nos acompanha pela página da Câmara lá no Facebook. Presidente, rapidamente, apenas para fazer uma pequena colocação a respeito desse projeto de lei que institui as hortas, plantação de hortas comunitárias e compostagem no município de Xangri-Lá. Hoje temos um grande exemplo, né? A vereadora vive ali no núcleo habitacional Figueirinha, que tem uma horta ali que está funcionando muito bem. Acho que os senhores todos já tiveram o prazer de contemplá-la, então eu convido a assistência e presente também quem nos acompanha para ver como está bem cuidada aquela horta. E nós hoje, como o nosso município dispõe de uma enormidade de áreas que estão aí disponíveis para que a gente possa fazer esse projeto, né? Inclusive, eu fui procurado pelas minhas vizinhas, né, que têm interesse em participar desse projeto e até incentivar as pessoas para que possam participar juntamente. Então, acredito que com a comunidade tem o interesse que se faça isso, né, porque vamos poder ter à disposição produtos cultivados por eles mesmos, à disposição da comunidade, sem o uso, principalmente, do agrotóxico, que é o grande vilão dos nossos hortifrutigranjeiros. Muito obrigado. Está em discussão o projeto de lei 111/2022. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação com sua redação final. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Aprovado por todos. Solicito a leitura do projeto de lei 111/2022. Projeto de lei 111/2022, autor vereador Jorge Luiz Nicolau, dispõe sobre a instituição do Programa de Apoio e Incentivo ao Esporte no município de Xangri-Lá, vinculando a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer e da outras providências. Vereador Jorge Luiz Nicolau, do município de Xangri-Lá, do estado do Rio Grande do Sul, submete à apreciação do plenário Ledir Fermino Alves o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a instituir o Programa de Apoio e Incentivo ao Esporte no município de Xangri-Lá, vinculado à Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Secretaria do Turismo, Esporte e Lazer, visando promover a ampliação de recursos financeiros e projetos de fomento às práticas esportivas, ao desenvolvimento do esporte e suas diversas modalidades. Artigo 2º. O Poder Executivo fica autorizado a conceder ajuda de custo aos atletas e moradores e amadores e entidades desportivas que representam o município de Xangri-Lá em competições no âmbito regional, estadual, nacional ou internacional. Artigo 3º. A ajuda de custo poderá ser concedida individual ou coletivamente de acordo com a modalidade esportiva no cronograma do evento, subordinada ao interesse da conveniência e a oportunidade e a disponibilidade financeira do município. Artigo 4º. Os recursos financeiros do Programa de Incentivo ao Esporte são provenientes dos seguintes origens. 1. Recursos decorrentes da dotação orçamentária do município. 2. Recursos obtidos junto ao governo federal e os seus órgãos. 3. Recursos obtidos junto ao governo estadual e os seus órgãos. 4. Doações de pessoas físicas e jurídicas. Artigo 5º. Os benefícios da lei visam alcançar os seguintes objetivos. 1. Incentivar o desenvolvimento do esporte amador no município de Xangri-Lá. 2. Estimular o desenvolvimento de atletas, bem como a prática de esportes em todas as modalidades de forma habitual e correta, visando melhorar a saúde da população. 3.
fomentar o esporte como instrumento de inclusão. Quarto, fomentar a participação de atletas em competições esportivas. Quinto, valorizar os profissionais de educação física e demais agentes profissionais de esporte, bem como as entidades desportivas do município de Xangri-Lá. Artigo 6º. Compete ao programa conceder aos atletas amadores profissionais, bem como às entidades esportivas com incentivos em dinheiro, cujos valores serão fixados entre, no mínimo, R$ 500 e, no máximo, R$ 100.000 por eventos esportivos, consoante da natureza do projeto apresentado. Sétimo, são modalidades de ajuda de custo. A. Individual concedida ao atleta amador que representar o município de Xangri-Lá em competições no âmbito regional, estadual, nacional ou internacional. B. Coletiva, concedida às entidades desportivas sem fins lucrativos que representaram o município de Xangri-Lá em competições no âmbito regional, estadual, nacional ou internacional. Artigo 8º. Para habilitar-se no recebimento dos recursos financeiros, entidades desportivas de fins lucrativos, sem fins lucrativos, bem como os atletas amadores, devem protocolar o requerimento administrativo acompanhado dos seguintes documentos e comprovantes. 1. Cópia autenticada do Estatuto Social da entidade registrada junto ao cartório, se a entidade desportiva ou CPF ou RG, no caso do atleta individual. Segundo, cópia autenticada da ata e a eleição da diretoria em exercício. Terceiro, cópia da documentação pessoal do presidente da entidade. Quarto, cópia do CNPJ da entidade. Quinto, os documentos que venham comprovar as despesas da participação em competições esportivas no âmbito regional, estadual, nacional e ou a importância da realização do evento no município. Sexto, certidão negativa de débitos trabalhistas. Sétimo, certidões negativas de tributos municipais e estaduais e federais. Oitavo, certidão negativa de débitos com FGTS. Nono, plano de trabalho e acompanhamento do cronograma de desembolso dos recursos e da contrapartida. Décimo, relatório das atividades realizadas no último exercício anterior e cópia do balanço da entidade. Parágrafo único. Uma vez concedido o benefício, compete aos beneficiários conceder os direitos de imagens do município de Xangri-Lá, bem como usar obrigatoriamente o seu uniforme, o brasão do município de Xangri-Lá. Artigo 9º. Todos os projetos esportivos serão representados à Coordenadoria Municipal de Desporto, que decidirá quanto à sua aprovação ou rejeição e observa a disponibilidade financeira e orçamentária para este fim, emitida autorização escrita. Artigo 10º. Aprovado o plano de trabalho do projeto, cumpridos os requisitos do Poder Executivo, providenciará o projeto de lei específico e a celebração da subvenção econômica como a entidade ou atleta beneficiando para após celebrar os termos da subvenção. Parágrafo único. A coordenadoria, referindo-se ao projeto, ficará incumbida de todo o trabalho de orientação e avaliação, acompanhando a fiscalização e aprovação do projeto, bem como a prestação de contas apresentada pelo benefício, encaminhada essas ao setor competente no município de Xangri-Lá. Artigo 11º. A entidade beneficiada ou atleta deve prestar conta dos recursos recebidos de acordo com o plano de trabalho e o projeto aprovado no prazo de até 30 dias ao término do prazo da execução pactuado, devendo apresentar no mínimo os seguintes documentação. 1. Cópia dos comprovantes da despesa. 2. Declaração expressa do presidente e do tesoureiro e que a importância recebida foi aplicada na consecução dos fins que destinava e que foram efetuados os devidos registros contábeis no caso da entidade desportiva. 3. Relação discriminada da aplicação dos valores recebidos
indicando a data e o valor, nomeando o credor e o histórico de despesas realizadas. Quarto, na hipótese da existência do saldo remanescente, deverá ser a entidade ou atleta comprovar o recolhimento do valor aos cofres públicos da municipalidade. Quinto, relatório final das atividades desenvolvidas, dos resultados obtidos na data da realização dos jogos, inclusive com registros fotográficos e reportagens. Artigo 12º. A entidade ou atleta que deixar de prestar contas dos valores recebidos dentro do prazo fixado no artigo anterior ou que tiver a prestação de contas rejeitadas parcial ou total, está impedida de receber novos auxílios e as subvenções do município antes que a situação seja regularizada, bem como deverá ressarcir o município dos valores apurados sem prejuízos das sanções criminais. Artigo 13º. O Poder Executivo e Legislativo, nos usos de suas atribuições legais, regulamentarão esta lei no que couber. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor no prazo de 45 dias a contar na data da sua publicação. Projeto de Lei número 111/2022, plenário Ledir Firmino Alves, Câmara Municipal de Vereadores, Xangri-Lá, Érico de Souza Jardim, 15 de agosto de 2022. Autor, vereador Jorge Luiz Nicolau. Justificativa. O presente projeto de lei tem como objetivo principal a criação e a regulamentação do Programa de Apoio e Incentivo ao Esporte no município de Xangri-Lá, vinculando a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e a Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer, visando promover a aplicação dos recursos financeiros em projetos de fomento e práticas desportivas e ao desenvolvimento do esporte e suas diversas modalidades. A adoção desse projeto é uma forma de auxiliar inúmeros esportistas de nosso município e continuam seguindo a correria do esporte a participar de eventos que dependem de recursos financeiros. Temos o conhecimento de que os jovens xangrilenses que buscam este apoio no município, por não haver regulamentação desse programa de apoio, acabam por não poder participar de eventos esportivos por falta de apoio necessário. Sabendo que os demais vereadores desta casa também primam pelo desenvolvimento no município através do esporte, segue o presente projeto de lei, solicitando que o mesmo seja aprovado pelos nobres representantes do povo de Xangri-Lá. Plenário Ledir Firmino Alves, Câmara Municipal de Vereadores de Xangri-Lá, Érico de Souza Jardim, 15 de agosto de 2022, vereador Jorge Luiz Nicolau. Parecer jurídico favorável à tramitação do projeto. Parecer do relator da Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de lei número 111/2022. Relatório. Analisada a proposta do relator Francisco da Silva Pereira, acolhe na íntegra o anexo do parecer jurídico e sugere a remessa dessa proposta ao plenário para sua apreciação. Vereador Francisco da Silva Pereira, relator. Parecer do relator da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei número 111/2022. Relatório. Analisada a proposta do relator Davi Borges, acolhe na íntegra o anexo do parecer jurídico e sugere a remessa dessa proposta ao plenário para sua apreciação. Relator, vereador Davi Borges. Está em discussão o projeto de lei 111/2022. Com a palavra o vereador Jorge Luiz Nicolau. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, presidente, rapidamente, apenas argumentar alguns pontos desse projeto de lei que, com certeza, vocês serão favoráveis e até colocar um exemplo que aconteceu algumas semanas atrás, em que o atleta do nosso município, foi competir aí na Argentina, num campeonato de patinação, e a mãe dela
teve que se mobilizar e fazer promoções para arrecadar o dinheiro para que pudesse ser feita essa viagem e essa competição. Isso que atleta foi representar o município naquele país. Então, com a adoção dessa lei no nosso município, poderemos contemplar esses atletas que podem sair do nosso município, não só nas competições intermunicipais, estaduais, nacionais e até internacionais, possamos dar aquele incentivo financeiro para que possa cobrir, ao mínimo, ao menos, as despesas que naturalmente acontecem com esses deslocamentos, como alimentação, transporte, hospedagem. Então, acredito que será bem fácil para o município, possa sanarmos essa lei, dar essa vantagem para esses atletas que tão bem representam o nosso município em outros estados e outros países. Muito obrigado, presidente. Está em discussão o projeto de lei 112 de 2022. Desculpa, 111 de 2022. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Aprovado por todos. Solicita ao assessor de comunicação que faça a leitura do projeto de lei 112, 2022. Projeto de Lei 112/2022. Autora, vereadora Vívia Correia Quadros. Institui o Dia da Marcha para Jesus no âmbito do município de Xangri-Lá e inclui no calendário oficial de eventos do município. Artigo 1º. Fica instituído no município de Xangri-Lá o Dia Municipal da Marcha para Jesus. Artigo 2º. O Dia Municipal da Marcha para Jesus, realizado anualmente, será no terceiro sábado do mês de novembro de cada ano. Artigo 3º. O evento da Marcha para Jesus passa a integrar o calendário oficial de eventos do município de Xangri-Lá, acrescendo o inciso no artigo 1º da Lei Complementar número 698, de 18 de abril de 2005. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Plenário Ledir Fermino Alves, Câmara Municipal de Vereadores, Érico de Souza Jardim, 12 de agosto de 2022. Justificativa. O objetivo de instituir o Dia Municipal da Marcha para Jesus na cidade de Xangri-Lá, a primeira Marcha para Jesus, aconteceu em 1987 na cidade de Londres, no Reino Unido. No início, a intenção era tirar a igreja das quatro paredes e mostrar que ela estava viva, presente na sociedade. O resultado deste evento foi bastante produtivo. No início da década de 1990, a marcha se tornou um evento de proporção continentais ocorrendo em toda a Europa, chegando aos outros países da América, África, Ásia, e hoje a Marcha para Jesus é um evento internacional e interdenominacional, que ocorre anualmente em milhares de cidades do mundo. No ano de 1993, chega a vez do Brasil realizar a sua primeira edição, o evento onde responsável por trazer a marcha ao país foi o pastor Estevão Hernandes, líder da Igreja Renascer em Cristo, que tem sede em São Paulo. A Marcha para Jesus é um ato pacífico que pega conscientemente o interesse de mover de Deus nos dias atuais. A igreja tem por oportunidade de mostrar que não é restrita aos templos, mas viva, aberta, e toda a sociedade, além de unir as igrejas cristãs, e um ato de expressão pública e de fé e amor.
e agradecimento e exaltação do nome de Jesus Cristo no âmbito estadual. Vige a Lei número 14.848/2016 no âmbito federal, da Lei número 12.025 no âmbito estadual, e o Dia Municipal da Marcha para Jesus seria voltado para a prática, oração com passeatas e músicas gospel, como com as entidades religiosas municipais e regionais. O objetivo deste evento é oferecer a oportunidade única de viver um momento de comunhão entre adeptos e todas as denominações evangélicas e cristãs. A Marcha para Jesus também é um evento que permite expressar ao mundo a comunhão dos cristãos e também a fé em Jesus Cristo. Há 14 anos, as igrejas cristãs promovem a Marcha para Jesus em todo o país. E nada mais justo que o engajamento religioso se repita no município de Xangri-Lá. Assim, diante da importância da presente iniciativa, solicito o apoio dos nobres vereadores, plenário Ledir Firmino Alves, Câmara Municipal de Vereadores, Érico de Souza Jardim, 12 de agosto de 2022. Parecer jurídico favorável à tramitação do projeto. Parecer do relator de Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de lei número 112/2022. Relatório. Analisada a proposta do relator Francisco da Silva Pereira, acolhe na íntegra anexo do parecer jurídico e sugere remessa desta proposta ao plenário para sua apreciação. Relator Francisco da Silva Pereira. Parecer do relator à Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei número 102/2022. Relatório. Analisada a proposta do relator Davi Borges, acolhe na íntegra e o anexo do parecer jurídico e sugere a remessa dessa proposta ao plenário para sua apreciação. Relator vereador Davi Borges. Está em discussão o projeto de lei número 112/2022. Com a palavra a vereadora Vívia Correia de Quadros. Convido Davi para assumir a mesa. Boa noite, presidente. Boa noite aos colegas. Boa noite ao pessoal que se encontra aqui hoje e o pessoal do Facebook que está nos acompanhando. Sobre esse projeto de lei, né, quero ter a certeza que vou ter o apoio de todos os colegas, onde a gente fala sobre a Marcha para Jesus. É um projeto que a gente vê crescendo a cada dia mais as igrejas no nosso município, né, nossos bairros, não tem bairros que não tem igreja. E a proposta que vem que não é só sobre a igreja evangélica, mas sim a católica, até porque nós servimos a um Deus só, né, independente de religião. Que essa marcha vem acontecer no nosso município. Temos aqui o nosso colega Edson, né, Edson, que hoje está aqui nos prestigiando também, é evangélico, e sabe da importância que é a gente levar mais o amor de Deus para essa cidade. E é o que a gente sente e vê que está precisando. Então, que a gente possa fazer, sim, né, que a gente tenha o apoio do Executivo para fazer uma marcha para Jesus linda a cada ano, que a gente possa levar um pouco mais do amor de Deus a muitas pessoas que precisam. Né? E que a gente não pregue placas de igreja, a gente pregue o amor de Deus. Então, espero que seja um projeto aprovado por todos aí. Boa noite. Está em discussão o projeto de lei 112/2022. Não
Havendo mais quem queira discutir, está em votação com sua redação final. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Aprovado por todos. Solicito ao assessor de comunicação que faça a leitura do projeto de lei 118/2022. Projeto de lei número 118/2022. Autoriza o Poder Executivo a contratar servidor temporário para Secretaria de Educação e Cultura. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar temporariamente até 8 professores de séries iniciais para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura pelo período de até 12 meses, prorrogável por igual período, de acordo com o artigo número 234 do Regimento Jurídico dos Servidores. Quantidade 8, professores séries iniciais, padrão 9. Artigo 2º. O cargo a ser contratado deverá seguir a ordem de classificação por meio do processo seletivo simplificado. Artigo 3º. Farão jus aos servidores contratados por esta lei facultativamente ao vale de alimentação previsto na Lei número 1373/2010. Artigo 4º. O contratado fará jus à mudança de nível nos termos do artigo 12 da Lei Complementar número 34/2008, conforme titulação apresentada. Artigo 5º. A contratação são emergenciais por respaldo do inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal. Artigo 6º. As despesas com a contratação serão suportadas por dotações orçamentárias da Secretaria de Educação e Cultura. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Exposição de motivos, senhores vereadores. Incluso remeto em análise desta colenda à Câmara Legislativa o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a contratar servidor temporariamente para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura nos termos do inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal. É de conhecimento amplo que a iniciativa em cargo de emprego público depende da aprovação prévia do concurso público de provas de provas e títulos de acordo com a natureza da complexidade do cargo ou emprego nos termos do inciso 2º do artigo 37 da Constituição Federal. Executa a lei maior, entretanto, no inciso 9º do artigo 37 da lei, que estabelece os casos de contratação por tempo determinado para atender às necessidades temporária e excepcional e de interesse público, assim a autorização para a contratação dispensando o concurso público em casos excepcionais devidamente justificados. O presente projeto de lei solicita autorização legislativa para contratar temporariamente até 8 professores de séries iniciais por 12 meses a contar da assinatura do contrato prorrogável por igual período para a Secretaria de Educação, tendo em vista que não restam candidatos aprovados no concurso público para nomeação para o cargo. Desta forma, envia a proposta para que seja apreciada em regime de urgência, confiantes da sua aprovação. Xangri-Lá, 26 de agosto de 2022, Celso Bassani Barbosa, prefeito municipal. Parecer jurídico favorável à tramitação do projeto. Parecer do relator de Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de lei número 118/2022, relatório. Analisada a proposta do relator Francisco da Silva Pereira, acolhe na íntegra o anexo do parecer jurídico e sugere a remessa desta proposta ao plenário para sua apreciação. Relator Francisco da Silva Pereira.
Parecer do relator da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei número 118/2022, que autoriza o Poder Executivo a contratar temporariamente para a Secretaria de Educação e Cultura. Relatório: analisada a proposta do relator Davi Borges, acolhe na íntegra anexo do parecer jurídico e sugere a remessa dessa proposta ao plenário para sua apreciação. Relator Davi Borges, vereador. Está em discussão o projeto de lei 118/2022. Não havendo quem queira discutir, está em votação com sua redação final. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Aprovado por todos. Solicita o assessor de comunicação que faça a leitura do projeto 124/2022. Projeto de lei número 124/2022, altera o dispositivo da lei número 777, de 29 de novembro de 2005, que institui o sistema de controle interno no município de Xangri-Lá e dá outras providências. Artigo 1º. Fica alterado no caput do artigo 2º da lei número 777, de 29 de novembro de 2005, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. O sistema de controle interno será formado por 2 servidores concursados, bacharéis e habilitados nas áreas de ciências jurídicas e da administração e cargos estatutários. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Exposição de motivos. Senhores vereadores, o projeto de lei visa alterar o dispositivo da lei número 777/2005, que institui o sistema de controle interno no município de Xangri-Lá e dá outras providências. A presente medida se faz necessário para autorizar a atual configuração do controle interno do município. Desta forma, envio a presente proposta em regime de urgência, confiantes da sua aprovação. Xangri-Lá, 29 de agosto, Celso Bassani Barbosa, prefeito municipal. Parecer jurídico favorável à aprovação do projeto. Parecer do relator de Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de lei número 124/2022. Relatório. Analisada a proposta do relator Francisco da Silva Pereira, acolhe na íntegra o anexo do parecer jurídico e sugere a remessa dessa proposta ao plenário para sua apreciação. Relator, vereador Francisco da Silva Pereira. Parecer do relator da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei número 124/2022. Relatório. Analisada a proposta do relator Davi Borges, acolhe na íntegra o anexo do parecer jurídico e sugere a remessa dessa proposta ao plenário para sua apreciação. Vereador Davi Borges, relator. Está em discussão o projeto de lei 124/2022. Não havendo quem queira discutir, está em votação com sua redação final. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Aprovado por todos. Espaço para explicações pessoais por 10 minutos para cada vereador. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, encerro a sessão e convido a todos para... Vereador Cleomar, por gentileza. Presidente, vereadora, vereadores, nossa comunidade que está aqui presente, também que está assistindo via Facebook. É só para trazer uma notícia boa para a nossa comunidade, lá de Rainha do Mar, Noiva, Coqueiros, Arpoador, que ela volta todo lá, e também que vai representar, provavelmente, para o município todo, né? Aquela área lá da Corsã, que todo mundo conhece lá em Rainha do Mar, onde tem uma área muito nobre, muito boa lá para o município. Os secretários nossos, prefeito, vice-prefeito, foram atrás e estão recuperando essa área, né, para sair a nossa escolinha infantil lá.
Então, é um ganho não só de Rainha do Mar, da comunidade ao redores ali, né? Mas o município todo, porque vai ter mais vagas infantis lá e vai melhorar, porque a gente sabe com a situação que está lá com a escolinha, que não está em uso, foi, né, realocado nossas crianças ao redor do no nosso município, né, nossos bairros, Guará, Atlântia, Xanguá, enfim, centro. Então, a área lá da Corsan, dentro de 5, 10 dias aí, acreditamos que já deve estar no nome do nosso município, e o planejamento, né, já está formalizando, né, enfim, como é que se fala, o nosso projeto que vai ser feito lá na nossa comunidade. Então, mais um ganho para todo mundo, né, nós, vereadores aqui, e principalmente para a nossa comunidade. Aí a gente só tem a agradecer aos envolvidos, né, que é o secretário de administração, a habitação, a educação, e principalmente o nosso prefeito, que corre atrás para uma nova aquisição muito importante, principalmente para aquela comunidade. Espaço para explicações pessoais por 10 minutos para cada vereador. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, encerro a sessão e convido a todos para a próxima sessão ordinária, que ocorrerá no dia 5 de setembro, às 19 horas, na sede da Câmara Municipal de Xangri-Lá. Boa noite a todos.